Olá, meus amados, meus coruraros. Para quem não sabe, coruraro é coração infinitesimal. É infinitesimal. Eu sou a Tânia do Renato. Eu sou o Renato da Tânia. Esqueceu, né? E o beijo. Aí. Tem muito tempo que a gente não, né? Gente, se acostumem com esses erros, se acostumem com isso, porque é assim que vai ser sempre assim, e é bênção. Nós estamos aqui mais uma vez com o coração inchado de alegria, um coração cheio de amor, porque nós vamos ouvir mais uma história para edificar a sua vida e a vida da sua família. É para isso que nós estamos aqui. Pedimos para vocês aquelas coisas de sempre. Nos siga, compartilhe os nossos conteúdos. Não deixe de deixar o coração para gente, um comentário carinhoso, em nome de Jesus, porque isso faz com que o YouTube veja que é relevante para as pessoas, não só para nós, esse E motivar o casal conteúdo. que vos fala, né? E motivar a gente também, ajudar a gente, né, nessa trajetória aí. Hoje nós vamos gravar o episódio 35. Deus tem nos abençoado, Deus tem cuidado de Amém. nós e por isso nós estamos alegres. O meu amor vai anunciar o casal de hoje e nós estamos muito, muito honrados, muito felizes por causa da disponibilidade dessas pessoas e o amor que eles têm pela obra de Deus. Com você, meu amor. Então, gente, aí vocês podem falar assim: nossa, Renato só fala todo episódio, nossa, que casal maravilhoso, mas não tem outra palavra. É maravilhoso mesmo. É bênção, todo filho de Deus, serve Deus, é bênção, é maravilhoso, porque é de Deus. E Amém. eu quero apresentar nesta tarde pastor Rondinelli Amém. e a sua esposa amada Sandra. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês são especiais, vai ter palminha. Alguns gritinhos, a gente Vocês são bênção. Que bom que vocês aceitaram o nosso convite, gente. Legal. Nós que agradecemos, né? Para Estar nós com também é uma vocês. satisfação imensa, prazer maravilhoso de participar desse projeto e de todas as formas também de estar servindo ao reino, né? Amém. Deus é maravilhoso, né? Sandra aí maravilhosa. Estamos muito felizes por estar aqui, compartilhar com vocês um pouco do que o Senhor fez e faz na nossa vida, no nosso Amém. casamento. Bom Vou começar demais, com né? você, Sandra. Eu sempre pergunto no início quanto tempo de casados vocês têm, os filhos, idade dos filhos, aquela coisa que a mãe gosta de falar, né? Tá aí é com você. E depois vocês podem começar a contar a história lá de trás, de onde vocês vieram e Nossa. tudo, e a gente está muito interessado em saber. Então, meu nome é Sandra, sou casada com o Rondinelli há 24 anos. Esse ano a gente faz 25 em Opa! setembro. Festa, Festinha. festa. Vai ter Festa, né? festinha. Somos pais para sempre de Raíssa com 23 anos e Isabelle com 16 anos. Duas Legal. meninas, duas Duas princesas meninas. As maravilhosas. bênçãos. Graças a Deus. E dote vai ter que pagar dote? Isso não Oxe. existe mais não, né? É, assim, Menino, A mais velha já está namorando? ainda não. Não, que Ainda não. bênção, né? Aguardando no Senhor, né? é, Esperando no Senhor. Bom, como ela falou, né? São 24 anos nessa caminhada, né? Tivemos a oportunidade de sermos agraciados com duas meninas maravilhosas, dois presentes de fato, né? Que o Senhor tem nos dado. E nós estamos muito felizes. E quando você fala a respeito da história desde lá de trás, realmente, né? A nossa história ela é bem complexa nesse sentido, porque a gente não se conheceu já para namorar e casar, a gente conheceu já na infância, né? A gente Gente, vem coisa boa. morava no mesmo bairro, né? E com isso, as nossas amizades, né, eram as mesmas. E calhava de tempo e outro, né, que a gente, nas brincadeiras, se encontrava, né, quando criança, lá para os 12, 13 anos de idade. E já nessa idade a gente já se conhecia. E depois de muito tempo, né, a gente cresceu junto. E depois, o quê? A primeira tentativa nossa, né, e fomos aventurar no namoro e começamos a namorar. Só que não foi para frente, né? Aquela coisa, né? De adolescente, aquela coisa Era bem toda. novos, né? Quantos E, anos? eu acho que por volta dos 16. 16 anos. 16 anos. E aí As não famílias de vocês se se conheciam. conheciam, normal, né? Então, assim, inclusive depois, né? Com muito tempo eu fui surpreendido, porque coisa de criança a gente acaba até esquecendo às vezes, né? E numa dessas ocasiões eu lembro que eu fiz uma cartinha para ela lá quando criança.
E nessa ocasião, né, eu tinha escrito nessa cartinha, né, se ela, que eu iria casar com ela. Sério? Aham. E aí, mas só que se perdeu, né? Ou seja, passou-se o tempo, eu nem lembrava mais daquilo, e tal. E depois de muito tempo, quando a gente, né, de fato decidimos casar, e ela lembrou e ela mostrou que ela tinha guardado. Eu Mentira. guardei a A cartinha. gente Guardou a cartinha? guarda. Assim, A gente guarda a cartinha. Mas hoje, até hoje? Não, aí um tempo atrás ela se perdeu, Se mas eu perdeu, guardei né? até bastante tempo. E na época era digitado naquela máquina, né, de de escrever. Era da escrever, datilografia? Datilografia. datilografia. Vai sumindo, né, a Aham, letra, né? aí ficou bem fraquinha. E aí a gente viveu isso, né? Então, assim, na primeira tentativa, né? Foi coisa mesmo de adolescente, e passou, né? E com o tempo, a gente, cada um foi para o seu lugar, né? Seguindo a sua vida, aquela coisa toda. A Sandra veio de uma família tradicional, evangélica, né? Isso. E eu não, né? Vim de uma família que não era cristã. E eu e minha irmã, que fomos, né, caminhando, sendo convertido e tudo mais. E até que chega agora o ponto crucial, né, acho que eu vejo o motivo maior que a gente está junto, que é assim, é o propósito de Deus, né? A nossa proposta de casamento, ela nasce e quando eu oro ao Senhor, pedindo ao Senhor que me desse uma pessoa que me ajudasse a me firmar, né? E que caminhasse comigo nessa trajetória e no chamado que ele tinha para minha Uhum. vida, né? E aí começa um pouco da, dos episódios, dos inúmeros episódios até a gente chegar no altar. E ele começa quando eu faço essa oração e Aí você tinha daí quantos anos? já agora para quando a gente vai namorar definitivo para casar, eu já tinha meus 17 para 18 anos. E então Mas era já estava novo, na gente, igreja. vocês são muito novos. E aí, com os 18, eu pego e vou e a gente conversa, né? Sim. E aí eu peguei, fui lá e pensei comigo, nossa, eu vou lá conversar com a Sandra, né? Eu ver, Mas aí por quê? Você se converteu, é isso? Não, não, já era convertido, Ah, É, tá. caminhava, é. mas é como eu falei, né? Eu tinha esse temor, eu falei, eu não posso errar, né? Eu preciso de alguém que esteja ao meu lado, que esteja Sim. consciente de para onde eu vou, o que eu vou fazer e que esteja disposta, né? Imagine você casar com uma pessoa e no meio da jornada você ter que É. convencer ela a pegar e estar com você e fazer o que Deus te chamou para Porque você fazer. tinha o chamado desde lá. Sim. E aí, nesse período, foi quando, né, aconteceu, né? Eu falei, vou conversar com a Sandra, me interessei por ela novamente e tal. E a procurei, né? A Sandra, na época, ela fazia unha, e aí era manicure, e eu falei, vou usar essa artimanha. Eu falei, Tu vai fazer Sandra, uma unha, né? você faz a minha unha e tal? Ela já desconfiou, porque assim, tipo, não faz, não é difícil esse negócio. Ela, não, tudo bem e tal, é um cliente, tudo bem. Pagando bem que mantém, né? Sim, Vou pegar na mão do bonitão. e na ocasião foi que ela pegou, né, e começou a fazer a unha. Eu falei, agora é a deixa, né? E aí começamos a conversar e tal. Aí eu falei, então, Sandra, eu também, além de fazer unha, eu queria falar algo a mais com você e tal. Tô interessado por você, Inédito isso. tô interessado por você e tal. O que que você me diz? Ela, tipo, não faz sentido nenhum você veio aqui para fazer unha, eu vou fazer sua unha e tá tudo certo. Mas aí me fala, antes de Você deu um corte já nele, deu um chegou, toco você nele. chegou a sentar na cadeirinha, botar a mãozinha assim pra fazer unha. Normal. Aí não deu nem tempo de começar a unha e já entrou com o Não, já assunto. começou, né? Fazer Rapaz. minha unha. E queria conversar com você. Você tá namorando com alguém? Aí eu levei aquele susto, porque nessa época a gente estava na igreja, mas eu não tinha aquele interesse ainda de Sim. namorar com ele, de ficar tal. Aí ele foi, pegou e me pediu. Queria conversar com você. Você tá namorando com alguém? Aí terminei. E aí foi que eu pedi a ela uma oportunidade, falei assim, você pelo menos me permite falar, você me ouve fora do contexto aqui, eu queria justamente vir aqui só para mesmo, a unha só era um pretexto. Ela já sabia, porque não fazia sentido você fazendo unha. E Massa embora eu demais. trabalhasse, porque na época, até para fazer a unha, ela me questionou por que que eu queria fazer unha. Ela falou, mas por que que você quer fazer unha? É. Eu falei, não, você sabe que eu trabalho, né? E eu sou instrutor de informática, trabalho com isso. E a boa apresentação é legal, né? Tal. Ela, tá, Ficou mas isso não me limpinha. convenceu, eu vou fazer, mas não. E
Daí, moral da história, aconteceu, né? Ela pegou e falou: não, não faz sentido, né? Não tem porquê, não, é totalmente diferente. E, assim, eu não julgo, né? Porque na época, né, por ela vir dessa família tradicional, né? Então eles tinham muito isso, né? De casada, tipo, dar uma continuidade numa linhagem, tipo, no berço cristão e tudo, etc. E por eu, né, não ter nascido no berço evangélico, né? Tive toda essa trajetória fora do evangelho, aquela coisa toda. Então, assim, mas e aí aconteceu isso. E naquele instante ela já cortou, falou: "Não, não faz sentido, não tenho nada por você, sinto nada por você, não tem nenhum sentimento em relação a isso, pelo contrário". E eu falei: "Não, mas que isso, pelo menos conversar a gente pode". Ela: "Não, tudo bem, mas nada relativo a isso, não faz sentido pra mim não". Mas fez a unha? Fiz a Fiz. unha. E assim, bem apreensivo, né, Olha, porque vai que e tira um bife ali, mas aconteceu que e aí a conversa não prolongou, né, ela foi direto, sucinta, né, mudou de assunto, aquela coisa toda. Eu falei: eu não posso também, querer que seja assim, né". E assim, eu já tive aquela percepção de que não seria fácil. É. Mas, e aí eu falei assim: "Não, tudo bem, mas volta uma outra hora pra gente conversar". Ela falou: "Não, tudo bem, mas não de antemão não faz sentido". Eu falei: "Tudo bem". E aí volto eu uma ocasião depois, já agora motivado pelo irmão dela, né, que aí eu peguei a deixa da proximidade com o irmão dela, e tipo, eu cheguei lá como se não queria nada, conversando com o irmão dela, puxando assunto, quando Na fui ver eu casa já dela. na Lá casa em dela. casa, é. E eu já estava na sala, aquela coisa toda, sentado lá, e aí ela passa e eu falei: "Sandra, lembra falar com você e tal?". Ela: "Tudo bem, tá bom. O que que você deseja falar?". E aí eu peguei, né, mais uma vez eu falei: "Não, você sabe do meu interesse, né, sabe da minha intenção, quero assumir um compromisso sério com você e tal". Ela falou: "Tá, mas não faz sentido". Eu falei assim: "Olha, por mais que você não queira, me dê uma chance pelo menos". Ela: "Não, mas não é que não é pra dar chance, porque não faz sentido pra mim, eu não gosto de você, não tenho sentimento por você". Eu falei: "Não, tá, pra mim é uma oportunidade e eu vou te mostrar e você vai ver que faz sentido, tal". Ela: "Não, tudo bem". Eu falei: "Ó, e deixa eu te falar uma coisa, basta um beijo só pra você ver que vai fazer todo sentido". Ela: "Mas como assim?". Rapaz, Já, Gente, tipo, era insistente. era. Você não tinha sentimento nenhum por Eu ele? tinha de Mas amizade, antes sim. vocês tinham só um sentimento de amizade? Foi. E pela Sim. até pela experiência que a gente teve anteriormente, né, que foi algo adolescente, então como foi assim Acabou ali, né? é, Naquela época era muita coisa assim, brincava, dava beijinho, né, aquela coisa sem maldade. era. Passou. Mas ele te ofereceu um beijo. Sim, aí ele me ofereceu um beijo lá em Caiu pra casa. trás não, né? Não, mas ela não como eu falei, ela continuou resistindo, né, não foi naquele dia também, e aí eu continuei desempreitada. Eu falei: "Olha, o investimento ali. continua o investimento". Eu falei: "Sim, eu não posso também querer que a pessoa". E aí começou, né, e nesse momento eu orando ao Senhor, falando com o Senhor, falando: "Senhor, faz sentido?". Ela não quer, ela já falou que não quer, então Aí é eu só Deus mesmo. eu falei: "Senhor, não faz sentido", então e aí eu falei: "Vai ser a última tentativa", né, no sentido de conversarmos, né, também não existe esse negócio de morrer de paixão da noite para o dia. Aham. E aí eu peguei e falei assim: "Vai ser a última tentativa, né, e se for da sua vontade, amém, se não, eu continuo orando, buscando uma pessoa". E 3 dias, 4 dias, né, de repente eu acho que é isso, aí eu volto novamente lá na casa dela, e ela já armada, porque ela já sabia que eu ia querer falar com ela, né. É. E só que, eu creio que os últimos encontros, as últimas conversas meio que já Mexeu mesmo começou a com mexer de ela. alguma forma, né, mesmo que ela não aceitasse, ela já começou a entender que, de alguma forma, aquilo, né, ela tinha que dar uma devida atenção. E quando aconteceu que eu apareci num dia à noite na casa dela novamente, né, com aquela motivação pelos irmãos: "Ó, fulano está, ciclano está". Sim. E na oportunidade a gente começou a conversar, né, e eu lembro que foi lá na varanda dos fundos da casa dela, lá na cozinha, e aí a gente revisitou o assunto e eu falei novamente, né, eu falei: "E então? E o que que você pensa? O que que você acha?". Ela falou: "Olha, não faz sentido, mas eu tô achando você muito convencido, né, em relação a". Eu falei: "Não, eu só basta um beijo e eu te mostro que você tá". Ferrou com o beijo. E aí ela falou assim: "Sabe, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar esse selinho, esse beijo e vou te mostrar que não tem nada a ver". E Vai aí ser foi. vai ser aquela coisa sem E você ali achou, né, querida?
E ali a gente, ela aceitou, a gente se beijou, e aí foi assim, um selo, né? E eu virei as costas, eu falei, tudo bem, tô indo então. Ela, mas peraí, só isso? Eita! Ela falou, como Trem assim? doido. E dali começou, né? E Aí eu teve um falei, beijão. aí beijão. começou. Aí Sandra se convenceu. Começamos a namorar. Essa época a gente entra no período, eu no serviço militar, né? Sim, Eu 18. começo no serviço militar e aí a gente começa a ter namoros assim muito espaços, né? Porque era poucas as vezes que eu vim em casa devido à situação lá do treino, né? Aquelas coisas todas, e eu ficava muito recluso na unidade. Então, era poucas vezes, às vezes uma vez na semana, às vezes 15 dias, né? E das vezes que a gente se encontrava, a gente, né, alinhava, conversava muito, né? E aquela coisa toda. Até que, nesse período, a gente começou a orar ao Senhor. E um dia, né, eu tive uma conversa, né, com ela. E a gente sentou para conversar e eu falei para ela. Eu falei, olha, eu não quero só namorar com você, eu quero realmente ter um compromisso sério, quero casar com você. Mas essa pessoa, ela precisa realmente entender o meu chamado. E eu queria saber se você é essa pessoa. Porque para a gente casar, você precisa estar ciente de que você vai ter um ministério juntamente comigo. E se você entende isso, ela falou: não, essa pessoa sou eu. Eu falei: então, vamos orar, Opa! porque vamos orar então, porque é isso que eu desejo, preciso. E aí o episódio engraçado da história também é que nesse período ela se muda, né, ela está próxima à minha casa, então, assim, ela morava no quarteirão, de forma que os fundos da casa dela dava para os fundos da minha casa. Casa era o segundo andar, né? E aí eu lembro que nesse dia em diante eu falei para ela: "Olha, me ajuda em oração, porque Deus precisa confirmar isso no meu coração, sabe, pra gente realmente, de fato, seguir uma decisão de Deus, não fazermos nada por impulso". E aí eu lembro que daqui a pouco eu tô começando a ver, nos períodos da noite, uns gritos, umas falações e tal, e quando eu vou nos fundos da casa, que eu olho, vem lá da casa dela, dos fundos da casa dela, e que eu vou procurar saber era ela mais um grupo de meninas que começaram Nós a orar no reunimos propósito para poder orar, né? sobre isso. E eu Confirmação do falava: Senhor. "Como assim?". E elas oravam e acabou que não só a gente casou, mas todas as meninas que estavam naquela oração casaram. Pai, então a benção foi. A intensidade com que elas, né, oravam, buscavam. Então, Aham. assim, isso já de antemão serve até mesmo como um parâmetro, né? Quando as pessoas perguntam como o segredo de vocês chegarem até aqui, foi tudo iniciado em oração. É. Então, assim, não foi uma decisão, né? Tipo, embora seja engraçada a forma, o início, mas tudo foi por intermédio da oração, né? E isso também serve um aprendizado. Quando a gente decide, a gente ouve algo, a gente se propõe a fazer algo, e a gente apresenta ao Senhor e fala: Senhor, tá aqui, eu não sou capaz, eu não sei, como é que eu faço? E foi o que eu fiz. Eu falei: Senhor, eu quero me firmar, eu não quero mais ter a vida que eu tive antes. Eu quero seguir, quero cumprir o teu ID, me ajuda, coloca uma pessoa que vai me ajudar, que vai cooperar, que vai de fato, né, acrescentar. E isso aconteceu por intermédio dessa oração, né? Então, assim, depois vem um episódio também que nos surpreendeu muito, que foi na ocasião que a gente foi anunciar nossos pais, né? Só que anteriormente a isso, eu comuniquei meus pais, falei com minha mãe, falei com meu pai da nossa decisão, que a gente já queria caminhar para marcar para noivar, tal. E a gente foi surpreendido, por quê? Porque um belo dia, na ocasião, eu chego do meu compromisso militar, que eu servia, e naquele dia eu fui para casa dela, para a gente se encontrar, né? E aí, quando eu chego lá, para minha surpresa, foi assim um negócio surpreendente, meu pai estava lá. Meu pai estava sentado na sala, né, da casa da mãe dela, com o padrasto dela, conversando, aguardando eu chegar. Eita! Ele veio do trabalho dele direto, né, foi direto para casa da minha sogra, Você tinha que sentou lá. encarar o pai, a mãe e o padrasto. Mas não foi nada combinado. Ele não falou para mim que tipo: "Filho, tô indo lá, quero bater um papo com você", Foi por conta dele. É, não, foi por conta, quando eu chego lá também não sabia, ele não ninguém sabia se eu sabia, ia, né? nem ela, nem a gente, ou seja, e quando eu chego tá meu pai, juntamente com a minha sogra e meu sogro conversando, e quando eu chego lá, que eu entro, aí ele fala: "Ah, que bom que você chegou, senta aqui".
E aí eu, Agora que eu tipo, entendi, eu tinha entendido que era o seu pai e o seu padrasto junto, não, era o seu É, pai. não, o meu pai, Ah, o meu tava na pai minha que foi na casa. casa dos pais dela, e senta lá no sofá, tá lá naquele bate-papo, e quando eu chego, ele fala, senta aqui no meu lado. Eu Oh, falei, tudo bem. Eu falei, tipo, ué, não combinamos não tem isso. nada, né, combinado, e quando eu sento, ele vira, né, para os pais dela e fala assim, olha, o Rondinelli me comunicou da intenção dele. E com isso eu quero, né, concordar com o que ele afirmou com a Sandra, né, estou de acordo, abençoo, e Olha, eu estou aqui para dar minha palavra. E se assim for do desejo de vocês, se vocês permitirem, eu como pai dele estou aqui para dizer que assim como ele tem da mesma forma um teto, o alimento, ela também vai ter. E eu me comprometo que ela não será desamparada. rapaz. E naquele dia ali eu falei, tipo, e ele vai assumir com o compromisso dele. E assim, eu, Rapaz. eu Gente, naquela hora ali foi um pacto pra mim, né? E ele virou e falou assim: não, vocês podem ficar tranquilos porque ele vai assumir o compromisso dele. E eu estou aqui como pai dele pra, né, garantir isso. E pra ela não vai faltar nada. E aquele dia foi um divisor de águas, né? Palavra desse homem, Foi algo assim surpreendente, né? Que já nos anos 2000, né, não acontecia, né? Já não era tão assim sobre a liberdade dos pais, né? Os pais tinham que ir lá, pedir aquela coisa, mas eu confesso que foi algo surpreendente que nos marcou, né? Então, assim, eu vejo como a bênção do Senhor, né? De fato, o Senhor selando, nos abençoando, né? Nos enviando. E eu acho que esses momentos, né, sabe, esse início, ele foi muito pontual nas nossas vidas. E isso foi muito, assim, gratificante para nós hoje ver que não foi algo que aconteceu do acaso, mas foi todo mundo trabalhado, apresentado ao Senhor. Então, até chegar no dia do nosso casamento, né? E aí nós casamos, né? E graças a Deus estamos nessa trajetória aí até hoje. quero Mas não perguntar foi. para a Sandra, como é que foi para você a insistência dele? Em algum momento você falou assim: "Meu Deus, por que será que ele está assim investindo tanto assim, sendo que eu não". Sim, na primeira vez que ele foi, aí eu já falei com ele que para mim era amizade, que gostava dele como um amigo. E aí na segunda vez, eu já fui para o joelho, já comecei a orar, já fui é para o porque joelho. E aí eu falei: "Não, Senhor, se for a tua vontade, que o Senhor coloque o desejo no meu coração, o anseio de tê-lo como namorado, noivo, esposo". E comecei a orar, orar. Aí na terceira vez que ele foi, eu já senti mais algo diferente, né, já senti mais aquela vontade de conversar mais, de se abrir mais. E aí foi o momento que, depois do beijo, que a gente começou a criar o diálogo, né, e fazer propósito, orar em relação a isso, sobre o casamento, como seria. Porque eu sempre tive em mente, até hoje nós temos esse compromisso, que nada acontece sem a oração, né. Tudo nós precisamos colocar o Senhor na frente, pedir ao Senhor direcionamento, para que as coisas possam ocorrer. E aí eu lembro que ele foi lá em casa, a gente conversou e eu falei para ele: "Vamos orar? Vamos começar a orar sobre isso, pedir ao Senhor para nos direcionar?". E aí foi onde que tudo começou a acontecer até nós chegarmos ao casamento, né. E até hoje, né, nós temos 24 anos de casados, em setembro vamos fazer 25. E é tudo sobre a oração, né, até hoje a gente depende do Senhor, da graça do Senhor. É todos os dias, né, a gente vai aprendendo um pouquinho, vai vivendo, o Senhor vai nos direcionando na criação das filhas, no nosso relacionamento, e é tudo sobre Ele, tudo para Ele. Glória a Jesus. Vocês tiveram algum tipo de dificuldade no relacionamento ou a partir daquele dia vocês passaram por todas as fases, 4 anos de casados, 7 anos, 10 anos de casados, 15 anos, vocês passaram por algum momento que vocês precisaram sentar, conversar, orar sobre algo, algum problema, vocês tiveram isso ou foi tranquilo? Por diversas vezes e até o dia de hoje, isso não. Por que que eu pergunto isso para vocês? As pessoas que estão assistindo a Sim. gente
podem ter 4 anos, 7 anos, 8 anos e podem estar vivendo dificuldades Sim, e vão aprender com vocês agora o que verdade. vocês fizeram para passar por esse período. A gente pode, assim, dizer que nós somos privilegiados, Uhum. sabe? Porque tão logo que a gente casa, a gente tem a experiência da nossa primeira filha, a Raíssa, né? E ela já veio, né, justamente no modo hard, né? Foi um milagre, o nosso primeiro milagre, né, do casamento, porque a gente teve esse testemunho da nossa filha, que nasceu prematura, né? Aos 7 meses de gestação. Então passamos por muitas coisas, né? Jovens, né, recém-casado. Então, assim, foi uma dificuldade muito grande. E já ali, já iniciou, né, o nosso tempo, né, de provação da relação que a gente vivia e de Uhum. como que a gente ia seguir dali em diante, né. Então, assim, hoje eu vejo hoje, maturo, mais maduro, mas na época foi muito difícil, né? Eram 2 crianças, 2 jovens, né, e criar de uma criança recém-nascida, né, prematura, da forma como foi. Nosso primeiro milagre, porque foi contra tudo e todos, né, contra um diagnóstico médico, da doutora de virar para nós, né, e dizer que não podia garantir, né, se ela ia nascer Sobreviver. perfeita, né, por conta da questão da Sandra, ela teve uma pré-eclâmpsia na gestação, e ela teve segundo a médica, né, que ela ia ter uma formação por conta dos inchaços que ela tinha, né, e da pouco suprimento que passava no cordão umbilical para ela, e aí ela teve deficiência de crescimento, e a médica falou: "Não posso garantir, eu já estou de antemão alertando vocês", mas essa mesma médica, conforme a palavra do Senhor nos garante, né, que Ele está conosco, e que verdadeiramente o nome dele é glorificado, e no dia do nascimento dela, essa mesma médica, ela glorificou o Senhor na sala de cirurgia, do parto, e ela pegando a Raíssa, eu lembro até hoje que ela levantou a Raíssa e falava: "Glória a Deus, ela é perfeita". Meu Deus, foi maravilhoso. Então, assim, a Raíssa desde já também, ela serviu de testemunho naquele hospital, as pessoas, né, diziam não acreditar que ela ia sobreviver, ela sobreviveu e passou, né, pela aquele momento, né, glorificando o Senhor. Então, assim, desde o início a gente já viveu esse milagre, né, e a necessidade desse alinhamento, dessa conversa até hoje, dificuldade, nossa, foram inúmeras, né, e diversas. Então, assim, e a todo momento, assim, existe o tempo, existe uma história, por exemplo, que se conta, de um jogador de Zico, né, segundo contam, né, ele perdeu um pênalti na Copa. Hum, E aí, eles, até hoje, até há pouco tempo, as pessoas lembravam, né, do Zico que perdeu a Copa, que perdeu o pênalti na Copa. na Copa, é. E aí ele fala numa das entrevistas que ele fala o seguinte: "Nossa, eu sou lembrado por esse erro, mas pelos outros acertos, pelos outros esforços", né. Então, assim, e uma seleção que ela vai para uma Copa, para se diz, querer ganhar uma Copa, para ser vencedora, ela tem que ir já preparada sabendo que vai haver derrotas, ela tem que ir preparada que vai haver uma perda de pênalti, vai haver um jogador que vai sair contundido, vai haver um jogo que não vai estar legal. Então você já tem que ir preparado para tudo isso. Então, assim, e não é uma perda de um pênalti que define toda uma história, né? E a mesma coisa no casamento, né? E aí por isso que eu sempre digo, e a gente tem a oportunidade de conversar com os casais, e a gente fala, você precisa sempre olhar para os marcos antigos. E quando a gente vai falar para os novos recém-casados, aqueles que estão decididos a casar, e eu falo, aproveite os primeiros dias, os primeiros meses, o primeiro ano, para gerar memórias, para fazer marcos, para revisitar o porquê e qual o motivo que vocês estão juntos, o que chamou a atenção. Você precisa, sabe, queimar no seu coração e o que é que faz você olhar por ela e se apaixonar por essa pessoa, o que é que fez você tomar a decisão de casar com ela. Então, assim, por quê? Porque no dia mal é isso que vai sustentar vocês, é isso que vai fazer vocês vencerem, é isso que vai fazer vocês romperem e resistirem. Então, aproveitem ao máximo, façam, né, inúmeras memórias, registrem. Olhar para um quadro desse aqui, né, para alguns pode ser, não pode ser, não pode ser nada, mas para quem entende, para quem de fato já venceu, para quem vive todos os dias, para amar, para se submeter, isso aqui de fato vai olhar e falar assim, ó, valeu a pena cada dia, cada minuto. Então, assim, os momentos de briga, os momentos de discussões são momentos de alinhamento.
Significa que precisa se parar para dar atenção devida a alguma coisa que não está legal. E se você não parar para rever aquilo ali naquele exato momento, se ficar protelando, só vai aumentar o tempo de dor, só vai aumentar o tempo de angústia, o tempo de ficar sem se falar, de sem se dizer te amo, se aproveitar. Então é isso que as pessoas precisam mudar a mentalidade, sabe? Quando você tem um início, quando você tem um propósito, quando você tem um objetivo, quando tem algo que move o seu coração, as dificuldades, elas são só um momento de você rever para você se tornar mais forte para continuar. Meu Deus. Ele falou Essa. do quadro, quero mostrar. O quadro que ele falou é esse aqui, gente, ó. Tá? Esse é o quadro que ele falou. Mas, Sandra, conta aí do seu lado essa dificuldade com a filha. Então, quando a gente estava para se casar, ele falou assim comigo, Sandra, eu quero muito que quando a gente tiver os nossos filhos, eu gostaria muito que você se dedicasse a elas um período, para que você não precisasse trabalhar, cuidasse delas, que elas tivessem esse momento com você por um período. E ele falou, você está disposta? Aí eu falei, meu Deus. Porque, assim, eu teria que abrir mão, né, de algumas coisas para Sim. poder estar ali cuidando por um tempo. E eu falei, e eu orei, eu falei, tô disposta, assim. Por quê? Porque quando ele era mais novo, ele teve uma experiência de que ele teve que ficar na creche um bom tempo, né, de fase da vida dele, porque os pais dele precisavam trabalhar, então ele não queria que essa mesma experiência acontecesse com as filhas dele. Aí eu falei, tá bom. E aí aconteceu, eu tive Raíssa e fiquei cuidando dela esse período, um bom tempo, até ela crescer. E depois de 7 anos veio Isabelle, então voltou tudo de novo. E glória a Jesus, né? O Senhor nunca nos deixou faltar nada. O Senhor sempre proveu para a gente tudo que a gente precisava. O Sim. Senhor sempre abençoou o trabalho dele para prover para a gente. E aprove a Deus que eu fiquei, né, cuidando das meninas por esse período. E aí hoje as pessoas perguntam: como que você fez para criar suas filhas? Aí eu falei: eu apenas assim abri mão de algumas coisas e o tempo que eu fiquei com elas, eu ensinei elas o caminho, a forma que elas devem seguir, como elas devem caminhar. E hoje as pessoas ficam muito impactadas. Nossa, suas filhas são uma bênção, são meninas assim educadas, umas meninas que servem o Senhor com integridade. E hoje eu agradeço ao Deus que é o resultado, né? Desse período, de A tudo que sua a gente dedicação. fez, da dedicação que a gente fez e faz até hoje. Então, assim, essa parte eu também louvo muito ao Senhor por ter me dado essa graça, né, ter nos dado essa graça de criá-las e ensiná-las o caminho. Quando ela fala sobre a questão, né, desse acordo que a gente fez e foi antes de casar, né? Não foi Sobre ela cuidar dos filhos? Foi antes de casar, a gente conversou sobre isso, né, antes de casar. Sobre coisas que, assim, que precisavam fazer sentido para nós dois, né, não só para mim. E quando eu olhava do contexto que eu vi, né, e que eu vivi, e eu falei: "Eu preciso, né, de alguma forma, dar uma resposta melhor para os meus filhos que vão vir", né. Porque não é simplesmente a gente acusar o Estado, acusar o colégio, falar, reclamar. E a nossa postura? E a nossa convicção? pai e O mãe. que nós estamos fazendo como, pais nessa geração? E eu peguei não como dor, não como mágoa, mas como exemplo que eu passei, eu falei: "Eu posso fazer algo diferente a respeito disso", né. É diferente do que as pessoas hoje pegam os traumas, os medos, né, e tornam elas em instabilidade, tornam ela em improdutividade. Pelo contrário, eu peguei aquele dia mal que aconteceu comigo e o transformei numa oportunidade de trazer melhoria. E porque se hoje minhas filhas têm bagagem para passar pelo que elas estão passando, hoje minha filha, graças a Deus, ela está, né, concluindo o seu curso numa faculdade federal. Então, assim, passou tranquilamente, resistindo toda, né, aquela questão do embate, de ideologia e tudo mais, porque um dia a gente, né, guiados pelo Senhor, né, direcionados pelo Senhor, nós entendemos que nós poderíamos fazer algo a respeito. E não foi da noite para o dia que elas tiveram um temor a Deus, não foi da noite para o dia que elas desejaram, né, servir a Deus, não foi da noite para o dia, porque filho de crente não é
não é crente. É. Né? Então, assim, você nasce num berço evangélico, mas ali você precisa se converter, você precisa amar Jesus. E todos os dias na minha mesa, da minha casa, no nosso café da tarde, todos os dias, eu sempre digo para elas: amem a Cristo, amem o Espírito Santo acima de todas as coisas. Sou seu pai, mas ame a Ele acima de todas as coisas. Eu os autorizo, sabe? Eu desejo isso, que vocês amem a Deus mais do que a mim. Porque Ele é quem vai permanecer com vocês até o fim. Amém. Então, assim, tudo isso não é da noite pro dia, leva tempo ensinar, você sabe. E isso foi algo que a gente planejou antes, a gente conversou antes de subir ao altar, Combinou antes antes, de né? ser o sim. Então, assim, foi tudo antes, concordado. E quando ela fala isso é muito interessante, porque quando eu olho para trás nesse passado, eu falo assim: nós podemos vencer. Então, quando a gente olha para nossos parentes, nossa família, né, um histórico, todo um histórico de pessoas que se separaram, pessoas que abandonaram os filhos, pessoas. Então, a gente olha para aquele cenário e fala assim: isso não faz parte do meu contexto. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para minha história. Então, assim, foi uma decisão nossa de olhar e falar assim: nós vamos ser casados para sempre. Nós vamos criar os nossos filhos de forma a gente amar eles e dizer para eles que eles são, sim, amáveis, são herança do Senhor, e herança você cuida, herança você não bota de lado, herança você não dá jeito, a herança você não bota em qualquer lugar da casa, você sempre guarda, você protege. Então, assim, e aí, por esse motivo a gente cresceu com esse entendimento, né? E até fazendo parte da pergunta anterior, de como é que a gente faz para lidar com esses embates, com os tempos ruins, com as aflições, com os dias maus, é sobre isso. E a gente olhar e a gente revisita, né? A gente inclusive fica olhando, né? Os casamentos hoje é maravilhoso, é lindo, né? Aí fica lá, né? Lê aquela folha de votos, Superprodução, né? né? Vários votos, aquela que é a história. Então eu falei: não, que legal. E é isso que vai permear, isso que vai nortear a caminhada de vocês até o fim. Então, é isso que a gente tem feito. A gente olha, revisita e fala qual é o nosso propósito, né? Nós somos uma só carne, então nós precisamos disso. E a nós, né, como é conhecido, os homens, né, e Cristo ele nos ensina, nos chama a isso, né? Nós devemos dar a vida. E dar a vida é se submeter, é você reconhecer, é você voltar atrás, é você de fato se calar. Por exemplo, lá em casa é assim, ela fala e eu tô lá em espírito de oração. Quando não quer, dois não briga, né? E sempre foi assim, e eu sempre falo assim: tá bem, tá tudo certo, tá tudo certo. E depois, quando passa, eu volto, eu falo assim: olha, sobre aquilo que você conversou, olha, eu penso assim, assim, assado. Mas aí ela já acalmou, Eu baixou a poeira. já tá mais consciente, Porque a e aí gente é brava, né, menina? assim, e sempre foi assim. E a gente segue dessa forma. Então, assim, hoje olhar para o passado, né, e não tomá-lo como um fardo, mas tomá-lo como uma oportunidade de melhoria e de aprendizado. E a gente vem fazendo isso, né, de olhar e falar assim: olha, eles erraram aqui, então nós vamos tomar muito cuidado, vamos prestar atenção nisso aqui. E a gente segue desviando e seguindo em frente. Agora você falou uma coisa aí que a gente precisa, assim, aproveitar esse momento para falar para as pessoas, poder resgatar esse negócio. O que que é o que eu quero dizer com resgatar? É o resgate da bênção, da questão, porque hoje em dia, na minha época, até hoje eu faço isso, eu chego com meu pai e minha mãe e falo assim: a sua bênção, meu pai, Sim, sua bênção, minha mãe. Independente deles não serem crentes, sim. mas a bênção, né, é uma bênção do pai e uma bênção da mãe. E aí a gente hoje, as gerações de hoje não conseguiram dar continuidade nesse processo de você receber a bênção, não somente de boca para fora, mas como seu pai fez. Seu pai foi lá e, Sim, numa atitude de pai, ele liberou a bênção sobre a vida de vocês, verdade. né? Então, assim, começou tudo certo. Eu fico imaginando, e assim, o relacionamento de vocês, o sucesso do casamento de Foi. vocês é porque começou tudo certo. Sim, E as pessoas hoje estão se distanciando do certo. Estão dizendo que isso aí é coisa do passado. Não, mas não é do passado. Porque eu acho o seguinte: quando você não consegue permanecer com seu filho, ou ficar com seu filho, educar seu filho, duas coisas: ou você não gosta dele, você não ama ele, ou então você gosta mais de você do que dele. verdade. É verdade. Porque o que acontece? Eu sempre digo o seguinte, Ondina e Sandra,
que o seu filho, as atitudes dele vão refletir na sociedade. Então, a não ser que onde Nelly e Sandra morassem numa ilha deserta, tivesse as duas meninas, onde não tivesse mais nenhum ser humano na face da terra que ficasse perto. Mas a nossa educação, aquilo que a gente orienta os nossos filhos, vai refletir na sociedade. Sim. Quando uma pessoa que é um viciado em droga, ele mata uma pessoa na rua, é porque aquela criança, aquele jovem, aquele homem nasceu de uma mãe, de um relacionamento. Então não foi cuidado, não teve carinho, não teve amor, ele vai virar o que ele virou e vai atingir a sociedade. Então quando você vê um testemunho desse, você vê que tudo começou certo. O respeito, a bênção ministrada pelos pais, o acordo antes de firmar um contrato do casamento, tudo foi conversado antes. O período que a Sandra passou com essas meninas, aquele início, sabe? Tipo Joquebed lá, quando ela fala assim, não, deixa que eu cuido dele. Então, Joquebed, ela expôs Moisés a um ministério, uma palavra de bênção que ele nunca esqueceu. Então, quer dizer, ele ficou exposto à bênção dos pais, né? A bênção da mãe e do pai. Então, assim, as pessoas hoje estão perderam dar importância a esse tipo de coisa, Sim. esse tipo de relacionamento, de receber a bênção, de pedir a bênção dos pais, de construir um relacionamento baseado nisso. E eu não estou falando somente das pessoas que não conhecem Jesus, não. Tem pessoas hoje que conhecem a Jesus, que estão nas igrejas e não estão atentando para isso. Mães que não passam mais tempo com seus filhos, porque têm muitos compromissos. Sim. Pais que não têm mais tempo de brincar com seus filhos, porque quando chega em casa de tarde, quando chega lá às 6 horas da tarde, ele, ao invés de procurar o filho para brincar, não, ele vai trabalhar mais, porque ele tem mais compromisso para cumprir. Então, hoje as famílias estão assim, estão vivem, mas não vivem a plenitude de uma relação, de um casamento, onde Deus está presente. Inclusive, é uma coisa que eu sempre também coloco a respeito disso, da importância da mesa na casa, né? A mesa, ela nos mostra, de certa forma, que é como um mundo, né? Você vê que ela não tem nenhum tipo de proteção lateral. Mas quando você traz isso para o ambiente da sua casa, os seus filhos, eles sempre olham, embora não tenham bordas, embora não tenha limite, mas tem uma referência. Então, quando você senta à mesa, você olha constantemente aos olhos do seu pai, aos olhos da sua mãe. Olhar nos olhos passa confiança, segurança. Então, eu posso não ter barreira, eu posso não ter quem me vigie, mas lá fora eu sempre vou lembrar do olhar do meu pai, eu sempre vou olhar do olhar da minha mãe, e sempre vai vir no meu coração o quê? O respeito. Eu sempre vou lembrar o quê? De honrá-los. E honrar não é dar um presente, honrar não é fazer algo físico, honrar é fazer com que, de fato, eles sejam lembrados pelas suas atitudes. Então, quando a gente tem mesa, quando a gente tem oportunidade de comunhão em casa, seus filhos sempre vão lembrar, embora não tenha borda, embora não tenha limite, quem não esteja lá vigiando, mas ele sempre vai lembrar do olhar, ele vai sempre lembrar dessa comunhão, de poder ter a segurança de se abrir com o pai, de se abrir com a mãe, de lembrar das suas histórias. Quantos filhos não falam, eu me lembro da história do meu pai? Não se ouve mais isso. Eu me lembro do tempo que eu sentava com meu pai, eu ouvia do meu pai as histórias, não se tem mais isso. Né? Ouve-se muito antigamente, né? Eu, por exemplo, eu ouvi muito dos meus pais, e por isso, de certa forma, a gente traz conosco essa tradição, que antigamente eles tinham muita conversa em volta do fogão de lenha, porque não tinha luz. Então eles permaneciam à volta do fogão de lenha, a janta era em volta do fogão de lenha, não tinha mesa, mas tinha aquela presença, aquela comunhão ali. Então, assim, eles contam as histórias, né? Minha mãe conta, nossa, na época da sua avó, né, era muito aquela questão, né, de bolinho de chuva, e a gente ficava em volta ali do fogão com ela fritando aquela coisa. Então, as histórias. Bom demais. E aí, consequentemente, você vai se resguardando, vai criando um muro de proteção, você não precisa de vigia, você não precisa de ninguém estar ali no seu pé, porque automaticamente as suas atitudes elas vão ser sempre guiadas concernente àquilo que é guardado no seu coração. Né? Por isso que a gente sempre ouve os pastores dizer, e a própria Bíblia nos convida, né? Guarde essas palavras no seu coração, porque do coração procede,
é a fonte de vida. E o próprio Jesus, quando ele fala, o que contamina não é o que entra pela boca, é o que sai. Então, essa convicção, esse posicionamento, essa atitude, essa geração, né, que vai ser ou não apaixonada por Jesus, essa geração que vai ou não combater dessa liberalidade que está hoje, não depende somente delas, depende de uma estrutura, depende de um início, depende de professores, instrutores, pais, depende de amor, carinho, atenção. Então, como você falou, né, quando a base é forte, quando o início ele é correto, a gente tem bons resultados. É. Hoje, Renato ficou muito feliz que o nosso filho ligou para ele logo de manhã, né? Ele estava comentando que contou que foi no Legendários, e na conversa dos dois eu ouvi o meu filho falar com ele assim: eu vi pessoas, homens, com muitos problemas porque não tiveram pai presente. E eu não tive tantos problemas, porque eu tenho pai e tenho mãe. Aí Renato ficou super emocionado, adorou a conversa com ele, foi muito legal. E ele presente, muito presente na vida dos 3 filhos dele. Os filhos são fãs dele. E uma coisa muito importante que ele falou também, que impactou muita gente, né, amor? Os meus filhos só vão ter um celular na mão quando eles puderem comprar. Uau! Eles não têm celular. Eles não assistem canal aberto. Eles não assistem nada Eles têm vida de que os criança. pais não viram primeiro. Eles têm vida de criança e são pequenininhos ainda. Então, assim, é um alívio na alma, né, de quem é avó, mora longe, de saber que, com certeza, a criação que ele teve, graças a Deus, que quando a gente se converteu, os nossos filhos já existiam. Ele tinha 6 anos e a gente levava obrigado para a igreja, os 2. A Fernanda tinha 3 e ele 6. E a gente, um certo tempo, nós fomos chamados de opressores, né? Mas depois Sim. nos agradeceram pela opressão. A opressão nada mais era de que regular a vida deles, orientar, Orientar, com guardar, braço cuidar, amar. forte Relacionamentos. e cuidar. A única coisa que hoje em dia as pessoas fazem uma confusão terrível e diabólica é de dizer que os pais, quando estão cuidando, estão oprimindo. Isso não é isso. O pai e a mãe, eles cuidam. E às vezes o cuidado para pessoas que ainda não têm uma mente formada tem que ser com mão forte, palavra forte, conversa, provérbios na cabeça, tem que ser. E às vezes essa Tânia é braba, Tânia é dura. Não, é sim, a Bíblia ensina assim. Provérbios 29:15 diz o quê? A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo Sim. e vergonha sua mãe. Então a gente tem que colocar essas pessoas no lugar certo, né, amor? É muito bom isso, gente, porque assim, eu estava lendo um livro finalizando o livro de Josué, lá no finalzinho do capítulo 24, né? E ele fala, ele começa a comentar com o povo sobre aquilo, né, de servir a Deus, criando como se fosse assim como é que a gente fala? Quando a pessoa passa para outra descendência, Deixando um legado, legado. deixando um legado. Só que depois, logo nisso, no livro de Juízes, quando você vira a página, a coisa perde o controle, né? Aí você vê que, você percebe que no capítulo 24 ele fala com o povo, não, nós faremos, nós te seguiremos, nós Sim. faremos. Mas você via que no coração dos caras não tinha isso, né? E logo depois, todo capítulo, livro de Juízes, você vai, É o fizeram povo fazendo mal, besteira, que aos olhos do Senhor pedindo perdão. mal. e Daqui a pouco Deus- levantava o juiz, consertava, e aí o livro todinho foi assim. Então, tem um texto lá no início do livro que fala assim: e o povo de Israel esqueceu Sim. das coisas que tinham passado, das memórias do deserto, das Sim. memórias do Egito, da libertação do povo, eles esqueceram. Ou seja, os pais não fizeram o trabalho. E se perdeu as memórias. Aquilo, tudo que Deus tinha feito, todo o amor de Deus de libertar, de cuidar, eles se perderam e começaram a adorar outros deuses. E assim, a gente entende que nós precisamos investir nessa questão do legado. Dos meus netos daqui a pouco, que eu estou vendo eles hoje, eles terem essa mesma essência de adorar a Deus, de ser pessoas boas. E os meus bisnetos, e quando eu partir dessa terra,
continuar esse legado. Sim, Não Amém. podemos abrir mão disso, né? verdade. Amém. E que isso seja algo permanente. Então, quando você passou, o pastor falou sobre a mesa, você vê que a Bíblia está repleta de textos, né, sobre mesa, que você tem que se assentar à mesa e conversar sobre as coisas na mesa e colocar em vez de você botar propaganda política ou qualquer outra coisa na geladeira, que exime geladeira, põe a palavra de Deus, assim que a Bíblia nos ensina, né? E você tem que incutir na mente dos seus filhos a palavra. Aí você pega lá o Salmo 128, está lá a mesa de novo. Os seus filhos são como uvas, né, ao redor da tua casa. E os caras, você vê e percebe que eles estão sentados à mesa, a esposa e os filhos. Olha que coisa maravilhosa. Sim. A gente não pode perder essa essência, né? Não pode perder isso. E a pergunta próxima agora é sobre vocês dois, casal. Você tem um pastoreio, né? Sim. Cuida de casais, você trabalha, também tem suas funções na igreja. E vocês dois, vocês têm um tempo, um dia da semana? Ah, o dia do casal. Hoje nós vamos fazer não sei o quê, nós vamos jantar fora, essas coisas. Essas coisas boas aí que a gente ainda não tem. Antes do Então, dia, a gente tá rapaz, do todo dia a gente dia foi. nessa. Olha só que babado. Ah, A gente foi para uma pousada, né? uau. Lá em Marechal Floriano. perto de Marechal, né? Só tava nós na pousada, só nós dois. Olha, Nossa. Deu uma correria naquela pousada, você tem ideia, pastor? O negócio foi bom, viu, menino? Foi, amor? Espírito, Sim ou não? espírito. Meu Deus. Só tava eu e ela na Ô, pousada. Tudo pro nosso saco. Café era só nosso, almoço só tudo nosso. nosso. glória. Tudo era nosso. O pato era nosso, aquele pato era nosso, tudo era nosso. Patinha Depois lá. apareceu um intruso lá, né? Depois Apareceu apareceu um lá, casal mas também. foram embora. Depois foram embora. Nós ficamos lá um Foi final só de semana. alegria. Maravilhoso. Que bênção que foi. E vocês fazem. Tem filha ainda com Aham. 16, né? Mas a de 23 cuida dela, né? Sim. Nós temos esse cuidado de ter a nossa manutenção do casamento também, né? Porque a gente cuida das pessoas, mas a gente também precisa ter a Tem da nossa manutenção, né? manutenção. E geralmente a gente tira a segunda, quando nós não temos atendimento, na sexta-feira, e aí a gente separa para poder ter o nosso momento. A gente sai, aí também tira um dia para ficar com as meninas, né? Sim. Ficar com elas, assistir alguma coisa, sair para algum lugar. E a gente tem esse cuidado. Sempre na segunda ou Bênção, na né? sexta, a gente não marca atendimento para poder Aham. ter esse momento para a gente também. A questão dessa manutenção, ela é tão importante quando você aborda dessa forma, porque pode parecer, né, meio que desnecessário, mas não. Por exemplo, né, uma coisa que a sociedade mesmo aponta, né, e os especialistas, quando em casais falam sobre isso, né, é sobre você não ter mais a experiência do beijo no casamento. Os casais, eles não mais se apropriam do beijo prolongado, é sempre do selinho depois que casa, e isso fica desapercebido, como algo que desnecessário, como uma ferramenta que não é mais funcional. Quando, na verdade, hoje a própria ciência ela fala a respeito disso, né? Que cada vez mais você tem uma intencionalidade, né? Um apego maior em função disso, e isso é uma expressão de carinho. Então, isso também, né, é uma manutenção. Isso também, de certa forma, é uma proporção de prevenção que é necessário num casamento, num relacionamento. Então, são coisas pequenas, como você acabou de falar, a respeito de se esquecer das bênçãos, de se esquecer dos legados. Então, assim, da mesma forma, a gente, com o prolongar dos dias, ao avançar dos anos na relação, a gente meio que acaba, né, com essas situações. Eu vi uma história recente, né, essa semana mesmo, na reportagem, quando foi fazer a informação a respeito da morte de um casal, né, que ficou casado por 74 anos, Eu vi. e o vídeo mostrava aqueles os dois senhores, os dois velhinhos, e eles se beijando, né, num leito de hospital. E ela dizia, quanta saudade, assim, olha o que a gente vê como exemplo, como legado. Aí ainda não precisa perguntar o que vocês fazem. Olha que exemplo para nossa geração, que exemplo para nós, aqueles dois senhores. Então, assim, isso é necessário. A manutenção também não é necessariamente só o sair ou só fazer alguma coisa, mas o dia a dia, né, no trato, né, na convivência dentro de casa. Diálogo. Então, assim, o diálogo, são todos igualmente, né, prevenção, são igualmente manutenção do relacionamento. E isso é muito importante. Então, assim, e outra coisa também fundamental é o respeito. A manutenção,
que acontece em si para chegar às vias de fato, de pegar, sair, de ter prazer. Então, assim, o respeito, ele passa por isso, né? De você olhar, ter também admiração, sabe? Respeito, admiração, de você criar isso. Se você não alimentar isso no seu coração, não adianta, você se perde, né? Você perde o propósito, você perde o motivo a motivação de estar caminhando com aquela pessoa. Então, assim, são coisas mínimas, mas que são de igual forma fundamentais numa relação. Então, assim, essa questão da manutenção ela é realmente primordial. Eu tenho uma rede social grande, né? E algumas pessoas pensam assim: mas será que é tudo isso mesmo, esse casal? 38 anos de casado? A gente se beija todos os dias. A gente não dorme sem Certíssimo. orar e se beijar, né? Às vezes se beija, né? Dá um pouco de trabalho, né? A mais, né, querida? Você vai beijando, É, verdade. às vezes tá querendo, o negócio quer dormir, mas aí tem gente que pensa, mas tem muitos anos de casado, já passou de 60, Ah. estão enganados, tá? Eu acordo cedo demais, ela acorda tarde, então eu sempre fico numa situação bem delicada. Porque, né, pô, a culpa é E sua. outra coisa, a gente faz sempre lá em casa é o seguinte: A gente se a gente abraça todo tem, a dia, gente Uau. tem a gente se assim, beija todo dia. Legal. a Eu gente, gosto dele, eu acho ele lindo, a ele me gente usa acha aquela lindo. expressão assim, né? A gente se basta. É, Então, às vezes, você tá em casa assim, eu vou lá, faço uma comida, senta ali, conversa um pouquinho, fica ali. A gente não fica negócio, nossa, nosso dia é dia. Não, a gente também tem assim. Às eu vezes vou contar sai, uma né? coisa polêmica aqui, vou falar Não, uma não coisa. fala nada polêmico, não. A gente sai e Vou tal. contar. Uma bomba aí, né? Aí, Ah, assim, vou falar. É assim, o seu tem mania, a gente como família, a gente fazia isso, sentava os 4, o que que a gente pode fazer para melhorar a vida uns dos outros? Sim. Aí sempre tinha um monte de besteirada, filho falando. era um. Aí Renan falava assim: papai é muito legal, mas quando ele imita alguém, depois pede para imitar de novo, ele não imita. Isso é uma O coisa meu, chata que meu você problema era faz. só esse, né? Sempre o problema do Renato, da gente reclamar dele, é que a gente manda ele reimitar e ele não reimita. Ele acha que imitar é só uma vez e não pode Acabou. imitar, não. Aí eu falo para ele assim: ó, segura essa, eu vou falar. Eu falo, amor, contar só nós dois, né? O que que você acha que eu posso fazer para melhorar mais sua vida? Ele responde a mesma coisa. É o quê? Eu não lembro o que é. Pode falar. Pode falar, pode casar lá. A primeira mão aqui, hein? Primeira vez, hein? Ó. Ele fala, sabe o quê? Você dá mais, né? Vai ficar roxo agora. Pode. Eu não pensei que chegasse tanto, não. Pode casar, isso aqui é para problema. Tem coisa melhor, né? Ele fala, filha, Mas isso já tem bastante tempo, né, que a gente fala direto. desse assunto. Vai, Ai, Direto, Deus, direto, maravilha. É bom Nossa, demais. minha Pode filha, casar, é bom agora ela demais. vai desmaiada, porque ela vai assistir, porque vocês É? são pastores, ela vai assistir. Carmela, você já vai casar, você vai saber. Ah, Gente, mas é divertido essas coisas. sem dúvida, sem dúvida. Bom E agora eu quero demais. pedir para vocês dois Hum. darem aquele conselho final, porque, por incrível que pareça, estamos chegando ao final, né? Nossa, Gente, mas já. acabou. Parece que tem Caramba. muita coisa para falar ainda, mas já estamos com 55 minutos. Eu quero. Aí você olha para aquela câmera sua lá e, ó, direto no coração de quem está nos assistindo. Um conselho que eu quero dar para os casais. O casamento, ele não é uma instituição falida, como o mundo diz. Amém. O casamento, ele é uma instituição que Deus, né, preparou para nós. E todo casamento tem problema, nenhum casamento é perfeito, mas que nós possamos procurar ajuda de pessoas maduras, pessoas confiantes, para que possamos todos os dias resolver os problemas, dificuldades, e com certeza você vai encontrar o caminho certo e o Senhor vai direcionar todos os problemas. Uau. Amém. Aproveitando até mesmo o texto, né, que a gente. O texto não, o exemplo que a gente comentou desde o início aqui, né, como testemunha própria, como histórico, a respeito de a gente sempre revisitar os marcos antigos, da gente olhar do que é aquilo que realmente, o porquê que fizemos o que fizemos. Então, o conselho nos momentos mais difíceis, né, pare, busque ao Senhor e pergunte para Ele, né, qual é o próximo passo. Nenhuma, como ela falou, da instituição é falida, mas, porém, todavia, né, vai requerer sempre de nós.
requerer sempre de nós a responsabilidade de voltarmos ao ponto inicial e reavermos uma solução para toda a situação que acontecer. Então, aconteça o que acontecer, diante de qualquer adversidade, qualquer situação, sempre há uma resposta, sempre há uma saída. Mas nós precisamos cultivá-la, nós precisamos buscá-la. E essa resposta, essa solução, ela está ali diante dos seus olhos. Você só precisa de um pouco mais de tempo. E esse um pouco mais de tempo é junto com sua esposa, é junto com seu esposo, é num tempo de comunhão, é um tempo de conversa, e isso é fundamental para um casal. É de olhar nos olhos, lembrem, passa confiança, segurança. E aí, quanto tempo tem que você não olha nos olhos da sua esposa? Quanto tempo tem que você não olha nos olhos do seu esposo? Quanto tempo tem que vocês não repartem, né, não conversam, não sorriem junto? E tudo isso vai melhorar e vai proporcionar a oportunidade de vocês, né, saírem com uma solução, num tempo melhor lá do outro lado. Então, tudo isso envolve dedicação, submissão, abrir mão, sabe? Na relação não tem vencedor. Se um perde, os dois perdem. Não existe esse negócio. Então, se um perde, os dois perdem. Se um vence, todos os dois também vencem. Então, lembrem sempre disso. Não há nenhuma resposta individual, sempre vai ser em conjunto. Então, busque o diálogo, busque estar juntos, sempre discutindo, sempre podendo, né, compartilhando, e certamente o Senhor ele vai dar direcionamento para vocês e vocês vão conseguir passar, né, por esse tempo mal, por esse tempo de dificuldade, de aflição, e em nome de Jesus vocês vão poder também, assim como nós, testificar do milagre. Que bênção. Amém, caramba. Amém. Pode falar Que- uau, não pode? Que finalização, hein? Uau. Glória a Deus. Bênção. Agora eu vou dar para vocês presentinhos, né? Que vocês não acham que vem aqui. Tem presente também. Com a mão da casa. Não tem como, né? Nós temos as pessoas que nos apoiam e temos os nossos patrocinadores. Eu vou te dar o presente e te falar dos nossos apoiadores. E primeiro vocês vão ganhar as canecas do Pode Casar. Olha, Vocês, né? Aquele cafezinho. Aquele café da manhã, marca o Pode Casar. Pode deixar aí que vocês já estão vendo a caneca, não precisa nem abrir, né? Agora eu vou passar para vocês um presente da Brigadeiria, são brigadeiros maravilhosos. Suas meninas vão amar. Brigadeiria Meninas? Cárita. tá vendo? Aí, Meninas, eles vão comer eles vão também. comer no caminho, né? Tem gente que não chega nem em casa o presente. Verdade. Vamos comer logo, porque os meninos vão pegar. E agora eu vou dar um presente aqui do Pode Casar para vocês. Toda a nossa papelaria, as canecas são da Arte Sonho Lembranças, da nossa amiga Amanda, que nos apoia. E aqui, aí eu quero que você abra agora. Tem um presentinho que eu fiz também, que eu adoro, né? Fazer reciclagem. E tem o azulejo do Pode Casar. Pode Casar, Nossa, nós que chique. somos, para vocês colocarem lá na casa de vocês. Enquanto você abre aí, eu vou falar dos nossos patrocinadores. Quem nos patrocina é, vamos lá, Local Veículos do nosso amigo Dudu. Dudu, beijo. Ó, abriu, gente, pode mostrar. Lindo, gente. Eu gosto de reciclar, gosto de fazer mimos para os meus, né, para os Bonitinho, nossos né? entrevistados. E aí é o azulejinho. Essa arte fui eu que fiz. Parabéns. Bonitinho, né? Lindo. O suporte está aí nós dentro, fomos. tá, Sandra? O suportezinho você monta e coloca. Muito lindo, obrigada. E gente. agradecer também a Local Veículos, que é do nosso amigo Dudu, que é o patrocinador do nosso podcast. E nós temos um grupo de ouro, tá? Se vocês quiserem entrar, chama Livro de Ouro do Pode Casar. As pessoas contribuem com um pequeno valor por mês Sim. para nos ajudar a financiar as despesas do podcast, pagar a Rocket, essa bênção. E temos a Elasa, que é o patrocinador. É isso aí, ó. Esse que paga a maior parte da conta, que é esse moço aqui, essa benção aqui, ó. E por isso nós lançamos o Livro de Ouro do Pode Casar. Faça parte, é só entrar em contato comigo que você vai nos ajudar e vai estar lá recebendo também uns mimos, né, que a gente gosta de presentear para quem for nos ajudar lá no Livro de Ouro do Pode Casar, gente. Sim. Queremos agradecer também a Rocket Filmes, que é na pessoa de Alexandre, que nos mima, que gosta da gente. Olha lá, tá fazendo coração para nós agora. Cara tão bacana igual esse Alexandre. Ele é bênção, então a Bênção. gente abençoa. E hoje fiquei muito emocionada no início, que a gente já ia começar sem orar, ele falou,
Olá, não senhora. Primeiro tem que orar. Muito obrigada, tá, Alexandre? Foi muito bacana, eu fiquei emocionada, muito obrigada mesmo. E agradecer a vocês Sim, nós que agradecemos. pela confiança de estar com a gente, contar a história de vocês, foi incrível, vai com certeza edificar a vida de pessoas que estão começando, né? Muito, muito obrigada, Que tá? legal, hein? Que história bacana. Puxa, Foi maravilhoso. E agora, olhando para a câmera do meio, vamos dar um tchau. Tchau. Pode casar? pode Pode? casar. Pode casar. Casamos!